Biografia de São Francisco. Descrição do ministro-geral e dos outros ministros. Capítulo 139. Como deve ser com os companheiros. Perto do fim de sua vocação ao Senhor, um irmão, sempre solícito pelas realidades divinas, movido por bons sentimentos para com a ordem, perguntou-lhe dizendo: Pai, tu passarás e tua família que te seguiu será abandonada no vale de lágrimas. Indica alguém, se o conheces na ordem, em quem teu espírito repouse e a quem possa ser imposto com segurança o peso do ministério geral. Respondeu São Francisco, revestindo com suspiros todas as palavras: Filho, não vejo nenhum guia capaz de tão grande exército, pastor de tão amplo rebanho, mas quero descrever-vos um, e de acordo com o provérbio, modelar com a mão aquele em quem brilhe como deve ser o pai desta família. Disse: deve ser um homem de vida muito austera, de grande discernimento, de reputação louvável, homem que não tenha amizades particulares, para que, por amar mais uma parte, não cause escândalo ao todo. Homem que tenha por amigo o empenho da santa oração, que distribua certas horas à sua alma e outras ao rebanho que lhe foi confiado. Pois bem de manhã, deve colocar antes de tudo os mistérios da missa e com grande devoção recomendar-se a si mesmo e o rebanho à proteção divina. E depois da oração disse: coloque-se em público para ser depilado por todos, para responder a todos, para prover a todos com mansidão. Deve ser um homem que não faça por acepção de pessoas sórdida discriminação diante de quem não vigore menos o cuidado dos menores e simples do que dos sábios e maiores. Homem que, embora lhe tenha sido concedido sobressair pelo dom das letras, traga em seus costumes mais a imagem da piedosa simplicidade e fomente a virtude. Homem que execre o dinheiro, principal corrupção de nossa profissão e perfeição, e que, como cabeça de nossa religião pobre, oferecendo-se aos outros para ser imitado, nunca abuse de bolsa alguma. Deve ser-lhe suficientes para si próprio, disse, o hábito e o caderno, e para os irmãos o estojo de penas e o selo. Não seja ele acumulador de livros, nem muito dedicado à leitura, para que não subtraia do ofício o que fornece ao estudo. Homem que console os aflitos, pois que é o último refúgio para os atribulados, para que, se junto dele faltarem os remédios da saúde, não prevaleça nos enfermos a doença do desespero. A fim de dobrar os violentos à mansidão, prosterne-se e modere alguma coisa de seu direito para lucrar a alma para Cristo. Não feche as entranhas da piedade aos que fugiram da ordem, como a ovelhas que pereceram, sabendo que muito fortes são as tentações que podem impelir a tão grande queda. Eu gostaria que ele fosse honrado por todos no lugar de Cristo e que fosse provido em todas as coisas necessárias com toda a benevolência. Mas seria necessário que ele não sorrisse para as honras, nem se deleitasse mais com os favores do que com as injúrias. Se alguma vez, estando fraco ou cansado, precisar de alimento mais forte, tomá-lo-á, não às escondidas, mas em lugares públicos, para que os outros possam suportar a vergonha de cuidar de seus corpos fracos. Compete-lhe principalmente distinguir as consciências que se escondem
e extrair a verdade de veias ocultas, e não prestar ouvidos a tagarelices. Enfim, deve ser de tal que de forma alguma quebre o aspecto da viril justiça, pelo desejo de preservar a própria honra, e sinta que tão grande ofício lhe causará mais peso do que honra. E de supérflua mansidão não nasce a moleza, nem de indulgência relaxada a dissolução da disciplina, de modo que seja amado por todos e não menos temido por aqueles que fazem o mal. Eu gostaria que ele tivesse companheiros dotados de honestidade, os quais, como ele próprio, se apresentassem como exemplo de todas as boas obras, que fossem inflexíveis diante das paixões, forte diante das angústias e tão convenientemente afáveis que acolhessem todos os que chegassem com santa jovialidade. Eis, disse, como deveria ser o ministro-geral da Ordem. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.